Bom, hoje na aula a gente vai falar sobre dano e morte celular, as duas estão intrinsecamente ligadas. A gente começa, pelo menos, com duas turmas, a turma 1 e 2, não é mais A e B. A gente está ficando velho, né? A gente vai falar, então, sobre esse processo de morte celular que envolve doença, né? E o grande problema que a gente tem é justamente determinar qual é o limite, né? Em que determinado limite a gente começa a ter o processo alterado. Eu não gosto muito de processo patológico. Vocês vão ver que patologia é um termo bastante específico. Muitas vezes as pessoas usam patologia como sinônimo de doença e não é. Patologia é o estudo, né? É mais fisiologia. A gente não fica dizendo qual é a fisiologia do paciente, né? Então, é uma coisa também assim que é usada de uma maneira bem diferente do sentido, tá? Então, o que a gente tem, né? Eu gosto muito de musicais antigos. Cabaré foi um musical que teve, no final, 8 prêmios em 1971. Foi o último grande musical, acho que até Chicago, a ganhar prêmios, né? O Chicago é um pós-morte do Bob Fosse, que é o mesmo ator, e ele é bem interessante porque é sobre uma atriz meio que assim acabada de cabaré em Berlim, na ascensão do nazismo, né? E ela tem aquele sonho de que um dia a sorte vai virar, né? Então tem essa coisa do all the odds are in my favor, né? A sorte um dia vai estar ao meu lado. E as células, do ponto de vista de dano, saúde e dano celular, elas estão mais ou menos na mesma linha de pensamento, ou seja, né, elas são bem raladinhas, na maior parte do tempo elas estão em cima do fio da espada. E o que a gente faz, né, durante a vida, tudo isso vai interferir com a saúde celular. Então, entrando gente ainda, a gente vai dar a introdução ao estudo das doenças. Uma parte da aula vocês vão ver que ela é bem filosófica, né? A gente não tem um conceito ainda bem estabelecido para como é que é o sistema de morte. A gente sabe quando uma pessoa está morta, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer o início da morte, né? Tanto que vocês olhem para termos de, por exemplo, de doação de órgãos, a dificuldade que é estabelecer critério de morte celular. Né? Então, a gente vai trabalhar com o conceito de doença, introduzir alguns termos que são bastante utilizados no dia a dia, etiologia, patogenia, histopatologia e correlação anatomopatológica, que vai ser nossa linguagem básica daqui para diante. O conceito de dano e morte celular, incluindo a última classificação bioquímica, que é de 2018, já tem 3 anos, então existe uma classificação para morte, e o conceito de ponto de não retorno, tá? Junto com a correlação microscópica, que é a vida como ela é, né? Porque uma coisa é conceito bioquímico, é muito fácil trabalhar com algo conceitual, mas na prática ali, como é que eu trabalho com isso, né? Então, eu gosto de introduzir, eu botei negativo de propósito, vocês veem que ele está com as cores invertidas, né? Porque eu queria uma coisa assim para meio que chamar a atenção de vocês. E há algumas coisas que a gente pode trabalhar com aqueles conceitos minimalistas da biologia, né? Que eu sempre digo, cuidado, minimalismo em biologia é palavrão, né? Para provocar vocês, né? Então, uma série de frases que vocês vão ver muitas vezes ligado ao grupo neodarwinista. Deus não existe, religião é invenção patriarcal para manter as pessoas nos seus devidos lugares. Não existe vida pós-morte, sendo ela o final de tudo. Não existe vida macroscópica inteligente fora do nosso planeta. O universo não tem propósito, tudo é fortuito por acaso, né? Essa história do propósito é uma visão bastante aristotélica, né? E lembrar que propósito e finalidade não é exatamente a mesma coisa. Um conceito físico, não existe passado, presente e futuro. O tempo é apenas uma abstração. É a gente que acha que o tempo passa, na verdade é nós que estamos passando. Então, o que resta, né, se a gente trabalhar com essa terra arrasada? Eu sempre digo, resta tudo, né? Todo o resto está aí para a gente desenvolver. Para começar, né, empatia, que é a base da medicina. A gente tem que trabalhar sabendo como a pessoa percebe a sua doença e entender, né? Vocês viram que eu puxei muita brasa para dermatologia, porque eu sou dermatologista
parcial, né? Minha formação é metade como patologista e metade como dermatologista, e a minha área de atuação é só em pele. Eu não olho mais nenhum órgão já há mais de 20 anos. Eu só me estabeleci em pele. E dentro do dermato tem muita coisa que é vista e percebida por outros como frufru, como frescura. E eu sempre digo para os alunos, se fosse no nariz de vocês, não seria, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso é importante na empatia, né? O que a gente tem em relação ao amor? O amor, ele desenvolve várias coisas e vários propósitos. Então, quando a gente começa a ler essas frases assim muito Prof, terríveis e fortes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. professor, Fale. desculpa interromper, tem uns colegas querendo entrar. Eu não estou vendo. Ai, enxerguei aqui. Na verdade, na minha lista só tem uma pessoa, tá? Acabei de deixar entrar. Então, os Tá, outros obrigada. não estão entrando no link, porque ele me aparece na minha tela, tá? Mas não tem problema, qualquer coisa é só avisar de novo. Então, vamos lá. Né? Uma das coisas que eu gosto de trazer para quem gosta de pensar em morte, né? É uma ideia que eu já tinha há muito tempo, até que eu descobri um cientista russo chamado Sergei. E o Sergei, ele tem uma ideia bem legal, que realmente é a minha ideia assim, ideal se eu pensar em morte. Após a morte, a atividade cerebral ela continua ativa por um período indeterminado. E não se tem um sistema para avaliar isso, né? Mas a gente entraria num estado como se fosse uma sonolência, um sono prolongado, assim, indefinido, né? Criado por essa atividade espontânea do cérebro de morte. E essa visão que a gente tem do pós-morte, ela vai depender da condição psíquica de qualquer pessoa. Então, muitas vezes, nesses trabalhos que se estuda estado de quase morte, por exemplo, com pilotos de avião em hipóxia cerebral severa, eles percebem isso, né, como se fosse uma situação de morte e vão dizer para vocês que frequentemente elas são situações prazerosas, né, quase orgásmicas. Então é interessante. Há algumas pessoas, é uma minoria, elas estabelecem isso como uma condição mais obscura e mais assim, lembrando o que seria o inferno, né? E parece que a gente meio que se prepara para isso, né? Evolutivamente, a morte parece ser uma experiência, na maior parte das vezes, extremamente agradável. Então, eu acho interessante isso, né? De que a gente tem um cérebro preparado evolutivamente para nos levar a uma situação de bem-estar nesse último ponto, porque a gente não sabe o que tem lá, né? Eu gostaria até que houvesse alguma coisa a mais, mas eu tive uma experiência de quase morte. Eu fiquei em coma em 2018 durante 5 dias, tive 3 paradas cardiorrespiratórias e não vi absolutamente nada, só escuridão. Na verdade, eu acordei sem saber onde eu estava, né? Eu tinha perdido a memória. Eu digo, que diabo eu estou fazendo aqui, né? Então, a minha experiência de quase morte foi muito sem graça. Então, o que a gente estabelece com doença, né? O que é doença? Então, a gente pode pegar vários exemplos. Vocês vão ver que ele está num gradiente que vai aumentando, né? Vai piorando daqui para frente. Então, no mais leve, né? O que a gente tem aqui? Um indivíduo deitado num banheiro, tem uma banheira, né, ali atrás, que alguém teve o favor de colocar um travesseiro atrás dele, né? Algum bom amigo, várias latinhas ali no lixo do banheiro, dá para reconhecer uma Budweiser, né? Então, pode pensar assim, a princípio, ele se passou, né? E está simplesmente lá curtindo a bebedeira dele, o sono da bebedeira. A gente tem que lembrar também uma outra coisa, né? Que chama atenção, e eu já estou aqui olhando com o olhar maligno do patologista, né? Uma coisa que é muito comum no frio as pessoas utilizarem aquecedores a carvão, mais a carvão, que ficam embaixo e eles consomem oxigênio, né? E trocam por dióxido, monóxido de carbono. E é muito comum intoxicação nessa época do ano, de inverno, especialmente em habitações mais pobres. O pessoal faz, né, em fogueirinha, tipo, dentro de um latão, para esquentar o banheiro, para poder tomar banho, que muitas vezes não tem eletricidade, e muitas vezes terminam se intoxicando e morrendo. E, tipicamente, o paciente que morre por intoxicação por monóxido de carbono, ele tem o rosto bem corado, né? Ele dá um cadáver muito bonito, de passagem, porque ele fica bem rosadinho, né? Isso é alguma coisa que a gente pode inferir, porque isso é uma foto, né? A gente não tem como estabelecer. Então, vocês viram que uma coisa começa a ficar complicada em foto, a gente não tem como aferir respiração, pulso
outra manifestação de vida. Mas aqui é um caso bem leve, é uma bebedeira mesmo, ele está só curtindo lá os sonhos determinados pelo etilismo. Uma outra coisa também que eu gosto de mostrar, já que minha área é pele, né? Há uma coisa assim que causa uma certa polêmica. Não é a tatuagem, na verdade. Eu quero mostrar as estrias na nárega desse rapaz e na região lombar inferior, né? Isso é extremamente comum, que é uma coisa meio que mitológica de que estria é um fenômeno feminino. E, na verdade, do ponto de vista percentual, os homens fazem muito mais estria que mulheres por causa do estirão de crescimento rápido, principalmente na região lombar inferior e na região lateral da nádega. Quanto mais escura a pele, mais fácil é de perceber. Mas são as mulheres que chamam mais atenção sobre estria, principalmente gravídica, né? De uma maneira geral, vocês vão ver que 93% a 97% da humanidade tem estria. Então, praticamente todo mundo é só procurar no lado certo. De novo, né? O quanto disso vai ser doença, o quanto disso é constitucional, depende muito do gosto do freguês, porque tem gente que vai detestar e tem gente que vai estabelecer isso como sendo acontecimento de vida, e como não tem tratamento para cicatriz, não se tem tratamento para estria, porque ela é basicamente uma ruptura do colágeno sem rompimento do epiderma superficial. É uma situação um pouquinho mais avançada, né? Que vocês têm uma acne importante, né? Vocês veem que ele está num grau mais elevado, e a gente começa a ver também algumas coisas um pouco diferentes. Eu não sei se vocês notaram que ele tem um pouco de peitoral avantajado, né? Na verdade, isso não é uma acne exatamente natural. Isso é uma acne induzida por uso de esteroide, por bomba. Então, uma coisa que é muito comum em academias, o pessoal querer ficar forte pela maneira mais rápida, e uma das coisas de consequência é justamente também introduzir a acne esteroide. Então, aqui vocês veem que ela sai daquela acne de adolescente para uma acne um pouco mais severa. As situações em que a gente tem uma alteração de pele induzida por condições psicológicas e psiquiátricas, lesões chamadas de auto-infligidas, né, ou patomímias, em que o paciente, por exemplo, ele imagina que ele tem alguma coisa embaixo da pele, bichinho caminhando na pele, e ele começa a extrair pedaços de pele como se fossem parasitas mesmo. Tanto que é comum isso, acontece todos os meses em consultório dermatológico, paciente trazendo uma caixinha de fósforo, de remédio, eles vêm trazendo o que eles chamam de bichinho, né? E, na verdade, se a gente for examinar, são pedaços de pele. E isso pode acontecer tanto em pele, habitualmente sem nada, como ele pode estar associado a uma doença prévia, a uma alteração prévia, por exemplo, acne, né? Então, aqui vocês têm o que é chamado de acne escoriada do jovem. Tipicamente são pacientes jovens e frequentemente são pacientes do sexo feminino. Não se sabe por que é mais comum, né? Em que o paciente tem essa gana de ficar espremendo e fazendo, né, esse sofrimento cutâneo de ficar arrancando pedaço, e ele termina fazendo cicatrizes piores do que existia. Então, é interessante porque aqui a gente tem uma doença não de base orgânica do ponto de vista material, mas algo psicologicamente induzido, né? Então, o conceito de doença, ele vai para o psicológico com impacto físico. Ô, prof, Oi. ali naquela imagem que estava anterior, a imagem esquerda também tem alguma doença fúngica? Porque tem umas não tem coisinhas nada. esbranquiçadas. Não, aquilo ali é cicatriz. É cicatriz de lesões anteriores. Um paciente está fazendo isso o tempo todo. Tá? Então, um não tem base e outro tem base. São um pouquinho diferentes. Quer dizer, vocês podem ter doenças sem base orgânica nenhuma. Tá? Coisa é bem vasta nesse sentido. Vocês podem ter uma outra proposta ainda de doença, né? Que eu tenho uma doença que é uma malformação cutânea, essas manchas cutâneas hiperpigmentadas, e tem uma cor mais acentuada e geralmente acompanhadas de aumento da quantidade de pelo, chamado nevo de Becker. O nevo de Becker é extremamente comum, especialmente no sexo masculino. Ela acontece principalmente na região do ombro, né? E é unilateral. Muitas vezes a gente está descendo
o elevador na praia, o cara de regata, parece que ele tem uma tarântula, né, aterrissada em cima do ombro. E é interessante porque ele é uma malformação cutânea. O que significa? Que os constituintes da pele, eles são basicamente normais. Eles só estão alterados em quantidade. Mas do ponto de vista de morfologia histológica, se eu fizer uma biópsia nessa lesão, vai parecer pele normal. Então, existe aqui uma certa distensão, né, entre o que aparece na clínica e o que aparece na histologia. Eu tenho uma doença clínica sem um comprovante morfológico do ponto de vista de microscopia. É interessante, né? Vocês viram que doença pode ser psicológica, pode ser clínica e não histopatológica. Eu posso ter uma doença com um processo desde lesões pequenas, em pequena quantidade, até uma situação sistêmica, que é o caso da psoríase. No caso que a psoríase é uma doença cutânea, primariamente, mas você sabe que ela afeta todos os sistemas. Eu vou falar no CCMS sobre o impacto na vida da psoríase. Eu tenho uma predileção muito grande por essa doença, até por eu ser portador de psoríase e de artrite psoriática. Então, ela não é uma doença tão simples quanto se pensava até 30 anos atrás. Hoje se sabe que ela é uma doença com impacto muito grande no sistema cardiovascular, é um paciente de atenção, e muitas vezes essa doença ela vai gerar, por ser uma doença muito aparente, ela fica em pele exposta, ela pode gerar até problemas de convívio social, né? A grande maioria das vezes, como o caso dessa moça, que é uma pessoa conhecida, e colocou inclusive na mídia essa foto, né, para mostrar para as pessoas que ela tinha lesão, ela tem poucas lesões e que são relativamente fáceis de lidar, né? Então, ela pode lá tratar as lesões, evoluem, regridem, a pele volta quase ao normal, e ela pode fazer o que ela bem sabe fazer, que é nada, né? Porque é uma daquelas pessoas famosas por não fazer nada na televisão. Vocês podem, aí estão vendo crescendo, né? Ter uma lesão cutânea, pele não dá nada, né? Não, pele a gente tem tudo que vocês possam imaginar em termos de lesão, desde as lesões mais simples até essas lesões extremamente complexas. Aqui vocês têm um tipo de lesão que também é malformativa, chamado nervo epidérmico verrucoso, e que ele tem uma tendência de acompanhar linhas de pele. Vocês veem que ele faz um certo desenho que lembra, às vezes, uma árvore nas costas. A gente pode dizer assim, é uma lesão muito feia clinicamente, em que eu tenho um elemento clínico e tenho elementos patológicos, mas aqui começam a entrar outras interrelações. Algumas dessas lesões cutâneas, elas vão estar associadas no futuro com risco aumentado de câncer de esôfago. Então, vocês veem que a lesão cutânea aqui é o de menos, porque câncer de esôfago mata. A lesão de pele não mata. Então, vocês veem que a coisa não é tão simples. Eu tenho que trabalhar com um paciente sempre como um todo. Aqui eu tenho uma inversão. Eu estou olhando a histologia antes de olhar a clínica, já que é uma vesícula biliar, eu não tenho grandes clínicas. Na verdade, essa vesícula biliar ela foi tirada há 3 anos atrás, 2 de fevereiro de 2019, por causa de uma pedra, né? Tinha uma pedra na vesícula, essa pessoa era totalmente assintomática, clinicamente não tinha nada, na ecografia de rotina apareceu uma pedra de 1 centímetro e foi daí que foi tirada. E, curiosamente, apesar do paciente ser assintomático, vocês estão vendo aqui na flecha um folículo linfóide, e vesícula biliar não tem folículo linfóide. Quer dizer, é uma vesícula extremamente inflamada, apesar de na clínica não ter dado nada. Então, vocês têm discrepância, em que eu posso ter doença clínica e não histopatológica, e eu posso ter doença histopatológica e não ter doença clínica. E essa pessoa vocês conhecem até, sou eu mesmo. Essa vesícula aí foi a minha vesícula tirada por vídeo laparoscopia há 3 anos atrás, 3 anos e pouco atrás. E aí vocês podem até dizer para os conhecidos de vocês que conhecem o professor intimamente, a nível celular. Outro problema, né, dermatológico, que pode ser também bastante discutível, rugas, né? É óbvio que nesse sentido aqui vocês têm rugas bastante avançadas numa paciente de mais de 70 anos, né? E muita gente vai considerar que rugas, principalmente essas periorais, que eu vou dizer são as mais difíceis de tratar, elas são lesões consideradas assim normais pela idade.
Mas até que ponto envelhecimento é considerado normal? Muitas coisas que a gente tem de envelhecimento, na verdade, é por causa que a gente está perdendo uma série de proteínas, sais minerais, que a gente não está repondo a ponto suficiente. De uma maneira geral, o ser humano, evolutivamente, ele foi feito para ter 40 anos, morrer com 40 anos, não com 70, 80 anos. Então, tudo que a gente tem a partir de 40, 50 anos é excesso, né? E a gente não está ainda entendendo muito bem como é esse processo de envelhecimento. Se ele é um processo natural, considerado fisiológico, ou se ele é fisiopatológico, né? Se ele tem algum pé em relação a alguma situação. E rugas entram nessa discussão, né? O que a gente vai fazer com isso? Vai tratar, vai prevenir? É óbvio que prevenir é muito mais fácil. Quer dizer, se a gente tirar fator sol, fator tabagismo, é muito importante, né? Vocês têm uma tendência de fazerem menos rugas, mas elas vão ser inevitáveis a partir dos 80 anos, por exemplo. A gente pode suavizar? Pode. Mas é doença? Não é doença? É fator de envelhecimento? Difícil, né, de estabelecer. Já uma situação de envelhecimento, frequentemente vista em pele clara, quanto mais clara, mais precoce, são essas alterações de pigmentação chamadas de melanose solar, em que vocês veem que elas podem ser mais escuras, mais claras, e algumas são cinzentas com halo avermelhado. Essas é que me preocupam, porque essas lesões são chamadas de ceratoses actínicas, são situações crescentes em direção a câncer de pele. Se a gente deixar 10% evoluir para câncer invasor, que pode ser bastante agressivo, diga-se de passagem. Então, eu tenho que tratar o mais precocemente possível. Aqui eu tenho uma situação relacionada a envelhecimento e radiação ultravioleta que é nitidamente alterada. Já não tem mais nada aqui que eu possa dizer, não, isso é fisiológico. Não, não é fisiológico. Isso é alterado. Eu vou dizer que é fisiopatológico. Bom, situações extremas, né? 2 situações que mereceram biópsia cutânea, um câncer de mama com extensão para a pele, e acharam mais fácil fazer a biópsia da pele do que fazer uma biópsia de mama, e uma biópsia de região orbital de um menininho com uma doença genética chamada xeroderma pigmentoso, que a gente vai trabalhar isso no 4º bloco com a professora Jane, em que eles fazem essa indução de neoplasias cutâneas dependentes de radiação ultravioleta. Os 2 pacientes faleceram em pouquíssimo tempo, né? Não evoluíram por mais de 3 meses. E esse caso também, esse paciente, ele resistiu só 24 horas, dá para ver que ele está com uma sonda nasal para respiração. Ele apareceu com essa nodulação. Foi feita a biópsia basicamente na hora da internação, que o pessoal estava achando que era uma manifestação de uma lesão extensa, porque ele tinha metástases pulmonares disseminadas e ele estava morrendo por causa disso. Eu não sei se vocês notaram que aqui e aqui são mitoses atípicas. Era uma neoplasia maligna extremamente indiferenciada. A gente não tinha quase nada para fazer assim, porque ele estava morrendo, né? Então, perguntaram o que podia fazer para dar uma luz sobre que tipo de neoplasia, já que ela morfologicamente não lembrava nenhum órgão. A gente diz assim, faz beta-HCG. Vocês sabem que beta-HCG masculino é zerado, né? Ele é menor que 2, assim, a melhor das hipóteses. E esse paciente ele tinha incríveis 628.078 microunidades por ml. Ele tinha um coriocarcinoma multimetastático a partir do testículo, né? Então, vocês veem, e muitas vezes a gente vê, inclusive, hormônios que não são produzidos, sendo produzidos por neoplasias malignas, uma situação extremamente alterada, anormal, bastante diferente. Então, aqui eu tenho uma noção de doença bastante escancarada. Para entender o que é doença, eu inicialmente tenho que entender o que é vida, né? E aí já começa a primeira encrenca, né? Porque há um trabalho de um biólogo inglês chamado Davis, de 98, em que ele coloca uma série de propostas para dizer o que é vivo e o que é morto, né? Então ele diz, a vida é autônoma, tá, tudo bem. E os parasitas intestinais, toda a microflora habitual do intestino, não precisa nem ir para parasitas, todos os que dependem de outros órgãos, os vírus, né? Reprodução, de novo, príons e cristais não são estruturas vivas e têm capacidade de reprodução. Metabolismo, vírus e bactérias podem
basicamente interromper o metabolismo e está tudo bem. Durante séculos até, elas podem ser congeladas e sobreviverem na neve ártica por indefinidamente. Nutrição, vírus podem interromper. Nutrição, complexidade, vírus são quase nada. Organização, capacidade de se organizar, crescimento e desenvolvimento, e atualmente está sendo para um conceito quase de informática, que é o conteúdo de informação que vai dar contexto e significado. Então, contexto é algo muito importante, a gente não consegue estabelecer vida a partir de uma única palavra. Ela tem que estar situada dentro de um determinado meio, né? E lembrar, então, que doença é qualquer condição do corpo ou da mente, lembrar os pacientes psiquiátricos, distúrbios, né, que possam levar à doença, e que diminui a chance da sobrevivência de um indivíduo ou da espécie. E aí a gente entra com doenças genéticas, que podem gerar infertilidade e levar à morte da espécie, né? Se for, por exemplo, como grandes gorilas que fazem uma reprodução a cada 5 anos, se introduzir uma doença genética com infertilidade, acabou com aquela população. O grande problema, tanto para a doença quanto para a vida, é estabelecer um determinado limite, né? Então, pegar e dizer assim, isso é alterado, não é alterado, pode parecer fácil, mas não é tão fácil assim. Não tem um camarada chamado Ed, ele tem é um patologista americano que tinha um site chamado Ed Corners, e ele dizia, né, tinha essas figurinhas que eu peguei dele, chamado O que é doença, né? O que a gente pode estabelecer? Então, a gente tem aqui na primeira figura um anão acondroplásico, né? E, de novo, nanismo. Uma pessoa pequena, ela é alterada ou está dentro da normalidade, dentro do conceito dele. Obviamente, anões acondroplásicos, eles têm defeitos cartilaginosos bastante importantes. Então, a gente não pode colocar como completamente saudáveis, né? Qual é o limite de altura para determinar se uma pessoa é pequena? Um paciente hirsuto, né? Um Tony Ramos da vida, quer dizer, ser peludinho, é normal ou é alterado? Um nevo de Becker, como a gente estabeleceu. Crossdressing, né? Gosta de se vestir de mulher. Isso é extremamente comum. Há uma pesquisa que mostra que mais ou menos 6% dos homens gostam de usar algum elemento de vestuário feminina, inclusive calcinha. A gente não sabe se alguém de nós aqui não está usando, né? Não vamos entrar também nesse mérito agora. A dizer, cada um usa o que quiser, né? Surdo-mudo, né? Linguagem de sinais. Bom, isso gerou uma discussão bastante grande quando a gente vai colocar isso em prática. Há alguns anos, teve um casal de surdos mudos que queriam fazer fertilização in vitro, mas desde que os filhos também fossem surdos mudos. E, obviamente, o ginecologista americano não quis levar adiante e o casal terminou indo para a Justiça Superior, né? Justamente pela dificuldade, porque eles estabeleciam que eles queriam ter filhos que tivessem uma linguagem comum com eles, uma comunicação melhor. Isso não é tão fácil de avaliar, e nós, como médicos, às vezes ficamos meio assim, quando alguém pede algo incomum. Síndrome de Marfan, né? Pacientes com estruturas alongadas, né? Membros alongados, geralmente eles têm uma capacidade articular muito melhor. Isso dá frequentemente pessoas muito virtuosas em instrumentos como piano e violino, né? Então, Paganini, por exemplo, ele tinha síndrome de Marfan e tem peças do Paganini que é quase impossível de replicar, de tão difícil que é. Pirata do Caribe, né? Um paciente gay, dizia, até 1968 na Inglaterra tu era preso e condenado a trabalhos forçados se tu fosse gay. 68 foi depois que eu nasci, então não é tanto tempo assim, eu imagino pelo menos, né? E vocês veem que até a década de 90, já tinha me formado, até a década de 90, a OMS colocava ainda dentro dos anuários de doença, ainda colocava homossexualidade como doença psiquiátrica, como distúrbio, né?
Síndrome de Gilbert, que talvez seja a síndrome metabólica mais comum envolvendo o metabolismo de cobre no fígado. Apesar dela ser uma doença comum, ela tem rara manifestação. A maioria dos pacientes tem formas brandas e elas não são percebidas se a gente não pedir exame indicativo. Então, esses pacientes passam como normais. Uma situação em que o paciente tem hemosiderose sistêmica, que também vai variar. Ela pode ser desde dietética até pacientes com doenças genéticas relacionadas ao metabolismo do ferro. E isso pode determinar uma situação crescendo, que pode levar a esse bronzeado, acinzentado da pele. Ele dá um tom de grafite muito estranho, e esses pacientes podem desenvolver cirrose. Então, dependendo do nível, eu posso ter desde doença, zero doença, até uma doença bastante grave. Um paciente canhoto, né? A própria palavra para designar canhoto, sinistro, canhoto, né? O canhoto, diabo, mostra o preconceito que se teve muito grande em relação às pessoas que não são destras, né? Esse caso é bem interessante, é uma alteração, é uma mioclonia hipertônica relacionada aos canais de cloreto, a um defeito na absorção dos cloretos, e esses pacientes, eles fazem contração o tempo todo, e isso, a vida inteira. Isso leva a que eles tenham, né, um físico muito bonito, porque eles estão fazendo contração muscular, eles desenvolvem muito a musculatura. Então, geralmente, eles dão um paciente, do ponto de vista, para quem gosta de musculatura, bastante atraentes, mas eles são pacientes doentes, eles não são pacientes que fizeram maromba, né, para ficarem grandes. A gente vai pular esse aqui que não tem nada, né? Paciente bissexual, né, indeciso para que lado, apesar que os bissexuais não têm decisão, né? Isso também é uma visão antiquada. Isso é uma manifestação, de novo, como homossexualismo. E dentro da comunidade gay, eu posso dizer assim que o bissexual, até muito pouco tempo atrás, era visto meio como sem vergonha, porque ele não se decidia para que lado ia. E, de novo, a gente não tem nada a ver com isso. O que a pessoa ela quer fazer da vida dela, né, não é uma opção. Isso aí é uma coisa muito mais profunda do que uma opção que a gente pode escolher. Hoje vou namorar mulher. Não, hoje eu vou namorar o homem. Hoje não é tão fácil assim da gente decidir, né? E por último aqui da lista, antes da gente voltar ao camarada que não tem nada, né? A gente tem um paciente XYY, né? Em que a gente tem aqueles pacientes geralmente altos, com acne importante e frequentemente relacionada a alguma personalidade criminosa, que isso foi bastante estudado, né? Isso também está ali no limite de ciência, ou se é alguma coisa que foi um pouco puxada a brasa para o preconceito quando foi feito esse estudo, né? Isso nunca foi bem replicado. Então é interessante que vocês veem que essas situações, mais do que alterações, são situações, elas podem ser compreendidas como doenças ou interferem absolutamente nada, dependendo da intensidade. Por exemplo, no caso da hemosiderose, mas a gente não tem absolutamente nada a ver com isso num paciente, por exemplo, canhoto. E é interessante que esse paciente que não tem nada, na verdade, ele é um serial killer, ele matou 6 escoteiros semana passada numa estrada lá do Texas. Então, às vezes, a aparência não quer dizer nada. A gente tem que ir dentro do contexto. Então, cuidado. Doença é uma coisa mais ampla e bem mais complexa do que a gente trabalha. A gente está acostumado a ver o doente, mas o doente é um momento que já tem, às vezes, 10 anos de evolução. E eu, como médico, tenho que trabalhar lá atrás. Eu tenho que trabalhar quando a doença iniciou ou nem iniciou. Esse é o ideal, né? Então, quem é que pode ser considerado normal? A gente tem também os cachorros, né? Aqui no caso, um Basset Hound. Basset Hound, para vocês saberem, é o cachorro, uma expressão horrorosa, mais jogado fora nos Estados Unidos, especialmente depois que eles completam 1 ano de idade, porque eles são cachorros bastante doentes, né? Eles têm muito problema de peso, eles são hipertensos, eles fazem muita doença cardíaca, e essa carinha triste que eles têm, esse olhar lacrimoso, né, do olhinho caído deles, é uma doença. Eles têm Kutzlacha, na verdade. Ele não é um cachorro nem um pouco saudável. À medida que a gente foi pegando os cachorros e querendo diferentes aspectos físicos deles, maiores, menores, mais baixinhos para entrarem em toca, mais peludos para nadarem em lagos frios como os poodles,
À medida que se foi criando essas espécies, né, raças diferentes, se fez uma endogamia forçada muito grande. Se obrigou animais muito próximos, coisa horrorosa, irmão e irmã, pai e filha, a cruzarem para obter justamente animais cada vez mais próximos. Então a gente fez um serviço muito grande aos cachorros, né? O que a gente estabeleceu como raça é um verdadeiro horror do ponto de vista genético. E isso não vai muito longe de mim, porque eu tinha um anãozinho acondroplásico, né? Esse já é falecido, e que geneticamente eu não sabia que ele tinha um defeito que levava a câncer de bexiga. Ele morreu de câncer de bexiga com 12 anos de idade. Esse aqui é o Niels Bohr, quando filhote. Ele é um Scotch Terrier, eles parecem um lobo, eles têm a pata bem curta, eles não dobram a articulação. E eu insisti, porque eu ainda comprei depois 2 White Terrier, né? Esses são recentes, em que vocês têm um deles já é falecido por pancreatite, e o que sobrou. Não? Também são anões acondroplásicos. Né? Os White Terrier, junto com os Terrier, são cachorros baixos, de pata extremamente curta. E a gente pode pegar diferentes raças de cachorro e trabalhar com eles. Então, a gente tem aqui um Shar-Pei, um Weimaraner, um Lulu da Pomerânia, um Husky siberiano, um dinamarquês e um dálmata. Não vale a pena, como eu digo, olhar eles assim como cachorros. Então, vamos transformar eles em seres humanos para vocês verem como é que eles são. Tá? Então, no caso aqui que a gente tem no Shar-Pei é uma Kutslacha. Olha o olharzinho triste que a gente viu também no Basset Hound, né? Essa cara caída. Não é um velho, é uma criança que a gente está vendo. Cisne de Ehlers-Danlos no Weimaraner. Vocês veem como a pele dele estica como a pele dessa mulher. Lulu da Pomerânia, olha os cabelos da menina, em que a gente tem uma situação proteica envolvendo o cabelo chamado síndrome dos pelos impenteáveis. Aqui vocês têm o Husky, em que a gente tem a síndrome de Waardenburg. Eu não sei se vocês notaram que ele tem um olho castanho e um azul, né, invertido no menino, mas também é uma situação bastante importante, porque determina a surdez unilateral no lado do olho azul. Síndrome de Marfano dinamarquês, que a gente tem a figura histórica do Abraham Lincoln, e síndrome de Leopard, que é uma alteração pigmentar nos dálmatas, que eu vou voltar a falar no 6º semestre, na aula de pigmentação com vocês, na aula de neoplasias melanocíticas. Vocês viram que quando a gente transforma em ser humano, eles não ficam nada engraçadinhos, né? Então é bastante grave o que a gente fez com os cachorros. Mas por que os seres humanos têm essas doenças que nos cachorros foram artificialmente induzidas? Porque o nosso pool genético é muito pequeno. Nós viemos de um grupo populacional absurdamente pequeno, que há cerca de uns 70 mil anos atrás, ele se quase extinguiu. Né? A nossa ascendência é muito pequena. Né? A variabilidade de seres humanos é menor do que as dos chimpanzés, apesar de que tem 30 e poucos mil chimpanzés no mundo inteiro vivos. Né? Então é a coisa mais estranha, apesar do número ser muito grande, a nossa variabilidade, todos nós somos parentes, então a gente está fazendo incesto o tempo todo. O que a gente trabalha na patologia? Né? No livro do Robbins, está bem no início do texto, ali do capítulo 2, capítulo 1 é uma revisão da parte de biologia celular, em que vocês têm a patologia cirúrgica, basicamente o estudo dos órgãos e sistemas, é também chamado de anatomopatologia. A fisiopatologia, que é a que a gente estuda nesse semestre, no 4º semestre, é chamado também de pato geral. A patologia experimental, é a parte daquele anexo branco que tem ali nos fundos do Clínicas, na direção sul, né, em que vocês têm a parte toda de experimentação junto aos grupos de pós-graduação. A citopatologia, que é uma metodologia diferenciada, em que vocês fazem extração de material através de raspados ou aspiração. Talvez o mais conhecido seja o exame de Papa Nicolau, que é o raspado cervical, que vocês coletam material do colo uterino para ser examinado, e que não é bem um exame diagnóstico, é um exame de prospecção. Ele ajuda a determinar se há alguma coisa alterada, e a partir daí eu possa ir atrás de um exame mais acurado, já que um exame por biópsia tem um custo muito alto para ser colocado para a população para fazer avaliação a cada 5 anos, por exemplo. Por último, patologia forense. Oi. Na prática, eu não entendi qual seria na prática a diferença dos dois. Qual dois? Dos dois exames, de um diagnóstico e de um...
O diagnóstico, ele estabelece a doença. De prospecção, ele estabelece se tem alguma alteração. E a partir daí eu vou procurar se tem doença. Tá? Então, prospecção, a prospecção 99 de 100 pacientes não tem nada. Tu entende? Imagina fazer biópsia para saber que 99 não tem nada. Porque eu estou estabelecendo para uma população total. Eu não estou pegando só... É que eu pensava que para fazer a prospecção fosse o mesmo trabalho de fazer para o diagnóstico, mas então é mais simples. Não. Eu posso estabelecer só um exame para procurar o paciente alterado. Tá. Então, citologia é muito bom para isso, porque é extremamente barato. Fácil de fazer, só é difícil de ler, não? Porque ele é um outro universo. Vocês não estão trabalhando com citologia, estão trabalhando com citologia, com a célula separada dentro de um esfregaço, né? Então, é diferente de ver um corte de colo uterino, de ver um material citológico, né? É bem diferente. Entendi. Obrigado. Tá? Na patologia forense, que é o ML, vocês fazem uma leitura de órgãos, ele não é feito, se chama verificação de óbito, não é necrópsia. Necrópsia quem faz é o hospital universitário. Então, um outro erro conceitual, necrópsia é completamente diferente do que se faz no ML, que é a verificação de óbito. E no Brasil, a legislação coloca como concurso público, então qualquer um pode ser, né? Geralmente são raros os patologistas legistas e eles terminam indo para a área de diagnóstico dentro do ML, terminam saindo da área de necrópsia. E a patologia clínica no Brasil é a parte de laboratório, ele também foi separado dos Estados Unidos, do Canadá é tudo junto, são patologistas donos de laboratório, por isso que lá eles são milionários, porque eles ganham em cima de exame. E aqui, geralmente, quem faz ou é farmacêutico, ou é biomédico, é outra área. Geralmente não são médicos que fazem a parte de laboratório clínico. Lembrar que patos vem do grego, significa sofrimento, é posteriormente que ele vai ser chamado de doença, e logos, estudo. Então, patologia não é doença, patologia é o estudo da doença. E aí, quando alguém fala assim, qual é a patologia do paciente, vocês vão perguntar assim, quer dizer patologia ou quer dizer doença? Porque patologia não quer dizer nada, tá? Quer dizer uma coisa bem diferente. Cuidado, porque vocês vão escutar a patologia como sinônimo de doença daqui para diante, ad nauseum. E a gente tem os termos básicos importantes, etiologia, patogenia, histopatologia e correlação anatomopatológica. Começou, né, a obsessão dos patologistas pelo número 4. Então, a etiologia é relacionada à causa. Essa causa, ela pode ser intrínseca ou genética, como acontece no diabetes mellitus tipo 1, que vocês vão ver que ela não é tão pura assim, na verdade, ela tem uma causa, ela é mista no final das contas, é a gente que acha que ela é puramente genética. A extrínseca, que seria diabetes mellitus tipo 2, né, por alto consumo de carboidratos, açúcares, mistas como aterosclerose e câncer. Na verdade, quase tudo é misto, tudo depende da interação do ambiente mais o indivíduo, né? No mínimo, pelo menos isso. E, de novo, a gente vai ter que ter um contexto. Conhecimento da causa básica é extremamente importante porque ele vai formar a base para o diagnóstico. E isso determina a compressão da doença. Então, a gente pode chamar isso de fisiopatogenia, quando a gente junta a causa mais como ela se desenvolve, e isso também determina a terapêutica. Então, a partir da causa, eu posso estabelecer uma terapêutica ou até uma prevenção melhor. Então, por isso que é tão importante conhecer a causa. O que o paciente tem? Ele tem febre. Qual é a causa? Febre não é doença. Febre é um sintoma, né? Patogenia é relacionada ao desenvolvimento. Então, a gente está falando de diabetes. Aqui, no caso, vocês têm o metabolismo dos açúcares. Ela é a sequência dos eventos nas respostas das células ou tecidos da agente causal, aquela causa, até a expressão final da doença. Basicamente, é o como se forma, né? Fisiopatogenia é sinônimo, e etiofisiopatogênese é quando a gente junta a causa com a formação da doença, né? Então, é um palavrão mais comprido que às vezes aparece. Qual é a etiofisiopatogênese? Pergunta desde a causa até todo o desenvolver da doença. A histopatologia é basicamente a morfologia, que na patologia são as alterações microscópicas, né, estruturais microscópicas, envolvendo células e tecidos. Ela pode ser avaliada macroscopicamente, então eu posso observar o tecido, ele, de várias formas, por exemplo, no exame a olho nu, mas existem vários métodos de estudo, né? No caso, a gente trabalha com microscopia óptica,
99% hematoxilina e eosina. Tem as colorações especiais para estudar, por exemplo, bactérias como Helicobacter pylori, no caso das doenças gástricas, as análises de imagem, que é feito bastante com computador, e isso é importante porque é a base do diagnóstico anatomopatológico. Então, a partir da morfologia, eu tenho um diagnóstico estabelecido, eu já sei qual é a causa, já sei como é que vou tratar. E com isso, o clínico, o cirurgião, vai fazer a correlação anatomopatológica. Em todas aquelas alterações, eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de diabetes. Isso está relacionado à importância clínica. As manifestações clínicas são sinais e sintomas que vocês estão aprendendo agora. E os aspectos fisiopatológicos e histopatológicos associados à apresentação clínica vão individualizar a doença para cada um dos pacientes, porque vocês sabem que as doenças elas têm aspectos bastante individuais e isso é fundamental para entender que nem todo paciente é igual. Algumas doenças são absurdamente repetitivas, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Ela tem um histórico muito semelhante para todos os pacientes. Já outras doenças, como lúpus eritematoso, ela é basicamente única. Cada paciente tem um desenvolvimento. E é importante porque a correlação anatomopatológica, ela também determina evolução e prognóstico. Eu posso estabelecer o que vai acontecer daqui para diante, se eu intervir ou se eu não intervir. Tá? E eu posso dar uma proposta terapêutica individual para aquele meu paciente. Opa! Então, partindo para o dano celular. Né? Então, a viabilidade celular, ela depende de uma série de fatores. Da proteção do meio ambiente, o meio ambiente é extremamente rigoroso, né? A gente tem a gente vive num ambiente que é praticamente a ponta de uma espada, então, a gente está sempre correndo riscos, depende da aquisição de nutrientes, da comunicação celular, do movimento celular, da renovação e eliminação das células senescentes, isso é importante para manter a economia do sistema, e, obviamente, o mais importante, a geração de energia através da produção de ATP. Então, a célula, em determinado momento, ela está normal em homeostasia, ela sofre uma determinada lesão, uma injúria, e a partir daí ela pode sofrer por estresse adaptação. Se ela é incapaz de se adaptar, ela parte para a injúria, que pode ser reversível e, em determinado ponto, reverter ao estado normal, ou ela pode ser progressiva ou severa e sofrer uma lesão irreversível e determinar a morte celular, que pode ser necrose, apoptose ou várias outras que a gente vai ver logo adiante. Os estágios da lesão envolvem desde a célula normal, em estresse, adaptação, se o estímulo é nocivo à célula lesionada, se ela é incapaz de reparar ou se adaptar, ela pode ir até a morte celular. Isso tem no YouTube também, se vocês quiserem ver, esse material está bem interessante. E essas alterações, ela envolvem uma série de fatores, a gente tem várias causas, né? Desde a isquemia, diminuição da quantidade de oxigênio chegando na célula, que é o modelo mais fácil de reprisar, porque simplesmente pegar um vaso, dar um ponto e observar o que acontece, né? Na patinha de um rato, se os ratos permitirem. Hoje, esses tipos de experimentos, eles já são eticamente considerados muito ofensivos, né? Mas foi feito bastante antigamente. Mas a gente tem radiação, inflamação, toxicidade do oxigênio, agentes químicos, dano de reperfusão, todos eles levando à formação dos radicais livres do oxigênio, essas formas ativas, essas espécies ativas de oxigênio, e isso vai determinar o dano celular. Então, a gente tem a diminuição do ATP, né, a formação de energia, com vários efeitos na cascata, o dano mitocondrial, que por si só pode levar à diminuição da produção de ATP e a formação, a liberação de proteínas pró-apoptóticas para a morte celular, a entrada de cálcio, que aumenta a permeabilidade mitocondrial, vai determinar também dano na formação de energia, ativa também as enzimas intracitoplasmáticas, que podem levar à formação de dano, a formação dos radicais livres do oxigênio, com danos à membrana fosfolipídica, às proteínas, ao DNA, o dano à membrana, perda dos componentes celulares da membrana plasmática, ou danos lisossomais pela própria digestão enzimática daquelas células ativadas pelo cálcio, a dobradura mal feita das proteínas, inclusive do DNA, que pode determinar a ativação de proteínas pró-apoptóticas, e assim por diante.
Então, a resposta ao dano celular, vocês vão ver que a gente reprisa esse quadro em todas as aulas. A gente tem a célula normal sofrendo agressão, ela pode, no primeiro momento, sofrer adaptação, vai ser a próxima aula, em que ela se encontra no momento de homeostasia. Ultrapassando a homeostasia, ela sofre degeneração e a célula lisada. Se essa causa agressiva, essa doença, essa situação, ela continuar persistindo ou for muito acentuada, ela vai ultrapassar uma linha imaginária chamada ponto de não retorno e inexoravelmente vai determinar a morte celular, seja por necrose, seja por apoptose ou seja por outras causas. Um ponto de não retorno, vocês têm como efeito, né? Até ele, a célula está dentro de um grupo reversível, e a partir daí a gente tem uma série de alterações. E que é mais interessante olhar de trás para diante, porque assim, as alterações que a gente vê são mais tardias, que são as alterações macroscópicas, por exemplo, a alteração da coloração do tecido. Eu posso ter alterações microscópicas, eu posso ter alterações microestruturais, ou posso ter alterações quase imediatas, como a formação de enzimas anômalas, né? Alterações do ponto de vista bioquímico. A gente vê muito bem isso no infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, vocês têm alteração, essas alterações elas podem ser percebidas no momento zero por exames, tipo um eletrocardiograma. Logo em seguida, vocês têm aumento das enzimas. Essas enzimas, tipo CPK-MB, se elevam em questão de minutos. A partir daí, no sangue periférico, a gente já percebe. A partir daí, eu posso ter alterações da microscopia eletrônica em 30 minutos, na microscopia óptica em questão de 24 horas e macroscopicamente em questão de uma semana. Vocês veem a diferença, né? Ela demora bastante, se a gente for ver do macro para o microscópico. Então, ponto de não retorno, qual é o conceito, né? Antigamente se achava que a necrose era o ponto de não retorno, mas a necrose é muito tardia em termos de anunciar morte celular. É vocês chegarem numa sala e encontrarem um esqueleto. E aí vocês vão dizer, o paciente está morto, né? Bom, é meio óbvio. Depois, principalmente, quando se começou a fazer microscopia de fato, já na virada do século XIX para XX, se imaginaram as alterações nucleares, que são a contração do núcleo, que ele vira um ponto central extremamente basofílico, que é a picnose, o desaparecimento do núcleo, que é a cariólise, ou a fragmentação do núcleo, que é a cariorrex. Essas alterações é tardias, é tu entrar na sala e o paciente está verde, né? Então, não sendo o incrível Hulk, eu imagino que o paciente já morreu há alguns dias. Com o advento da microscopia eletrônica, ali no final da Segunda Guerra Mundial, se determinou que era a ruptura da membrana celular. Mas, de novo, é encontrar um camarada não respirando. Ele já está morto, né? Atualmente, principalmente no final dos anos 60, se determinou que é uma alteração bioquímica, corresponde à diminuição dos níveis de ATP abaixo de 10% a 5%, dependendo do grau de metabolismo celular. Células que têm alto índice metabólico, como neurônios, com 10% já estão mortas, e células adiposas ou células de cartilagem, elas têm metabolismo mais baixo, elas toleram um maior grau de deprivação, então com 5% elas ainda estão, às vezes, aguentando firme. Tá, isso é conceitual. Eu falei para vocês que a gente tem que ver a vida como ela é. E como é que a gente observa? É bioquímica, microscopia eletrônica ou microscopia óptica? Como o patologista trabalha? Com microscópio, né? Então, as alterações que eu vejo é a número 2. Então, há uma discrepância entre o conceito teórico, diminuição dos níveis de ATP, do conceito prático, que são as alterações nucleares. Então, para determinar a morte celular do ponto de vista prático, eu tenho que ver alterações nucleares. Essas alterações, elas envolvem dano irreversível, que é uma questão do estudo dirigido, ruptura de lisossomas com autólise, alterações nucleares já determinam a morte celular, alterações com formação de figuras de mielina, lise do retículo endoplasmático, defeitos da membrana celular, formação de grandes densidades osmiofílicas nas mitocôndrias, edema mitocondrial. Só cuidado que ruptura de lisossomas e edema mitocondrial também aparecem em lesão reversível. Tá?
que vocês têm aqui? Um exame citológico de colo uterino, em que vocês têm as células superficiais, as células da camada mais alta, em que elas vão apresentar um núcleo picnótico. Então, a pergunta é, se o núcleo é picnótico, essas células estão vivas ou estão mortas? Já estão mortas. Estão mortas, correto. A segunda pergunta, isso é normal ou está alterado? Alterado? Por quê? Como é que se dá a cornificação? Como é que as células se comportam à medida que elas ascendem dentro das camadas? Elas estão entrando em picnose. Isso é normal, é absolutamente normal. Então tem que tomar cuidado, porque morte celular tem que ser contextualizada. Ela faz parte da nossa estrutura. A formação dos epitélios passa por morte celular. Todo epitélio, a partir da camada basal, ele está entrando em falência, ele está morrendo. Isso vale para a mucosa, isso vale para a pele. Tá? Que no caso, como uma mucosa, vocês não têm a presença de camada córnea. E olha como o fundo está bem limpinho. Já olha esse como ele está inflamado. Essas células ao redor são polimorfonucleares, são neutrófilos, em que vocês têm, então, um contexto de inflamação. E aí vocês têm células com núcleos mais profundos, em que os núcleos são grandes e vesiculosos. E isso é anormal. Tá? Então, é estranho, né? Porque parece contraditório, mas exatamente, a morte às vezes é saudável. E às vezes as células mais vivas é sinal de normalidade. Por isso que é importante a gente contextualizar cada coisa, senão, vocês saindo do contexto, vocês saem do diagnóstico. Mas é interessante, porque dentro dessas células, vocês têm células com núcleos picnóticos, estão vendo aqui? Aqui também. Células sem núcleos, em que o núcleo desapareceu. Então, essa célula aqui, na flechinha ali no cursor, para quem está vendo, vou botar ele de novo. Vocês têm a presença de cariólise, e aqui embaixo vocês estão vendo que o núcleo explodiu em pedacinhos, se fragmentou todo. Isso é uma cariorrex. Então vocês têm picnose, cariólise e cariorrex, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso significa alguma coisa? Não significa nada. Por que as células fazem esses caminhos, a gente não sabe. Por exemplo, neutrófilo gosta de fragmentação, gosta de fazer cariorrex. Agora, não quer dizer absolutamente nada um queratinócito fazer isso. Tá? Por que eles fazem, a gente não sabe. A maior parte das células fazem picnose mesmo. Então, a gente tem a necrose, que a gente vai ver nas aulas a seguir, e a apoptose. O grande problema é quantos tipos de morte celular podem existir. Isso é uma pergunta difícil de responder. Porque no modelo histopatológico, que é o modelo que eu trabalho no meu dia a dia, eu tenho duas, necrose e apoptose. A necrose é não programada, é imunogênica, gera resposta inflamatória e sempre é alterada ou patológica. A apoptose, ela é programada, ela não é imunogênica, não gera resposta inflamatória e ela é fisiológica e patológica. Ela pode ocorrer dentro da normalidade e dentro de situações alteradas, como a gente vai ver nas próximas aulas. O grande problema é que esse modelo ele não funciona na fisiopatologia pura, porque, por exemplo, a apoptose ela é dependente de uma série de enzimas chamadas caspases. Se eu bloquear essas caspases, eu continuo tendo morte celular. Então, eu tenho morte celular que não é necrose nem apoptose. E a mesma coisa acontece quando eu trabalho com hemácia queratinócita, que a gente estava vendo agora. Essas células elas estão dentro do organismo e estão mortas. Hemácia não tem núcleo queratinócito, tem núcleo picnótico. E aí, o que a gente faz com esses zumbis? Então, a formação de algumas células, ela passa por morte celular. Elas são células funcionais, mas do ponto de vista microscópico, mortas, né? E existem, então, mecanismos semelhantes que vão determinar aspectos diferentes. De apoptose, necrose... Oi. Desculpa interromper de novo. Tu disse que elas trocam de aspecto, continuam funcionar, elas trocam de aspecto, continuam não, elas funcionais. São células mortas, mas que funcionam. Então, elas são funcionais. Isso não seria metaplasia? Hã? Qual que é a diferença disso para metaplasia? Outra coisa, a gente vai ver nas próximas aulas. Metaplasia logo em seguida, tá? Metaplasia é uma coisa completamente diferente, não mistura. Metaplasia é transformação, é outra coisa, tá? Então, a gente tem a apoptose, a necrose, as mortes similares à apoptose e as mortes similares à necrose. Então, primeira coisa, morte celular não é a mesma coisa que morte somática, porque se o indivíduo morre, acabou.
Eu tenho que estar vivo para ter morte celular. Então, para ter um infarto agudo do miocárdio, eu tenho que viver. Porque se eu tiver um infarto e morrer, não é mais. Acabou ali o processo. Aí eu entro em putrefação. Existe uma outra coisa mais curiosa. Alguns animais, quando eles fazem um ciclo reprodutivo, eles entram em morte automática. Isso se chama fenoptose. Talvez o animal mais lembrado é o salmão. Mas existem ratos, existem aranhas que têm esse tipo de ciclo, principalmente os do sexo masculino. Também lembrar que, apesar de parecer um ponto final, a morte celular ela engloba uma série, um espectro de alterações que vão desde o dano celular até o que pode resultar em morte propriamente dita. Então, eu tenho o que a gente chama assim de morte e eu tenho o que chama de morrendo, dying, né? Em português ficou horrível, mas eu tenho uma série de alterações pré-morte celular. Porque tem que lembrar, nem sempre essa célula vai cruzar o ponto de não retorno. Então, eu posso ter algumas alterações muito importantes e não determina a morte lá pelas tantas. De novo, aquele jogo das sortes lá da música do cabaré, ela tirou a sorte grande e não morreu. É horrível de estudar do ponto de vista morfológico, microscópico, porque essas alterações de morte, elas são morfologicamente extremamente convergentes e absurdamente sobrepostas. Então é confuso pra caramba. Ela funciona muito bem na bioquímica, né? Então a classificação morfológica é necrose versus apoptose, bioquímica ou enzimática envolvendo caspase 3, 6 e 7, apoptose, envolvendo as calpaínas e a catepsina é a necrose e a oncose. A oncose é a fase pré-morte da necrose. Então, oncose é o morrendo, né? Caspase 1, autofagia e hiperoptose. Na classificação genética, envolvendo o grupo BCL2, a apoptose. Envolvendo o P53, a apoptose e o desastre mitótico, e assim por diante. Tá? Então, a nomenclatura proposta envolve um grupo principal, que tem a necrose com a oncose, a apoptose, a autofagia, o desastre mitótico, a netose, a piroptose, a coronificação, o anoix, a entose, e várias secundárias, pironecrose, exotoxicidade, degeneração valeriana, metose, paraptose, feloptose, partanato, senescência celular, a necroptose, e aí vai, né? Assim, os nomes são pavorosos. Essa é a classificação, quando ela surgiu, tinha essa introdução com esse pequeno número de autores, essa é de 2009, e essa é de 2018, como aumentou um pouco a lista, né? Os guidelines de recomendações para morte celular. Então, os mecanismos de morte celular, que é a recomendação do comitê, esse que é um grupo de italianos que coordena. Nomenclatura proposta, para vocês verem esses nomes aqui, está listado, não vou entrar agora em detalhes. E elas dividem várias coisas em comum, em que vocês viram da célula viável, ela tem a morfologia de apoptose, morfologia de necrose. Então, de novo, apesar dos diversos nomes, as morfologias na microscopia são basicamente necrose e apoptose, a gente não consegue, a não ser inferir, assim, pelo contexto, que possa ser uma outra alteração, em que a gente tem esses caminhos de apoptose, né? De autofagia, de oncose até necrose, de piroptose, ultrapassando o ponto de não retorno indo para a morte celular. Aqui o que eu falei para vocês que esses processos, eles são extremamente entrecruzados do ponto de vista fisiopatológico. Então, por exemplo, se eu tiver ligação de receptores para morte, dano do DNA, estresse do retículo endoplasmático, com ativação das caspases, eu vou ter apoptose. Se eu tiver situação de diminuição de entrada de nutrientes com autofagia, isso pode determinar morte autofágica. Se eu tiver alterações, por exemplo, sobrecarga de cálcio, isso pode determinar ativação de enzimas líticas de maneira muito grande e determinar necrose, oncose, necrose. Se eu tiver falha mitótica por ativação do P53, eu posso ter catástrofe mitótica. Mas vocês veem que frequentemente elas começam a se entrecruzar. Então, o modelo não é alguma coisa tão simples assim, né? A gente tem a apoptose, por exemplo, na morte tumoral induzida por quimioterapia, na regulação do sistema imune, na morte celular, na reperfusão, nas infecções virais, a autofagia também na quimioterapia, na morte de macrófagos infectados, nas alterações neuronais com morte do neurônio, na degeneração da retina, na necrose, a maior parte das alterações que a gente vê, porque ela envolve isquemia,
intoxicações, doença hepática, infecções virais, que são as causas mais comuns de doença e morte celular. Então, começando pelas menos badaladas, que a gente só vai ver hoje, e deixar a necrose e a apoptose para as próximas aulas. Então, lembrar, né, na autofagia, que célula moribunda não é célula morta. Ela vai ser caracterizada pelo sequestro de material citoplasmático em autofagossomas, que podem conter organelas, citosol em degradação para aquelas enzimas, as hidrolases ácidas, e isso é utilizado como reciclagem, ou seja, a autofagia ela é extremamente importante para reaproveitamento de material proteico. Esse material não é jogado fora, né? Ele é reaproveitado. Isso, vamos dizer assim, é muito econômico do ponto de vista do sistema. Ela é confundida com a apoptose, mas ela, por exemplo, não apresenta condensação da cromatina, não tem picnose, não tem vacuolização citoplasmática acentuada como a apoptose, não induz fagocitose como a apoptose. Ela é programada, ela não gera resposta inflamatória, ela não é imunogênica, e geralmente ela é subletal, na maior parte das vezes ela não evolui para morte celular, e ela ocorre em situações de supressão de crescimento tumoral, eliminação de proteínas mal dobradas, de micro-organismos intracelulares, incluindo bactérias e vírus, a neutropenia na síndrome de Chidiac-Gashi, no câncer, em doenças como Alzheimer e doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa idiopática, que esse acrônimo é RCUI. Ela aparece nas dietas cetogênicas, que é a dieta Atkins, e é interessante que ela aparece numa alteração envolvendo lá um gene ATG5, na suscetibilidade a algumas pessoas à tuberculose. Então, ela é altamente preservada na cadeia evolutiva, está relacionada aos mecanismos de sobrevivência, e envolve a formação de uma membrana de isolamento, que é o fagóforo, que é derivado do retículo endoplasmático, o alongamento dessa vesícula, com a formação, né, do fagossoma, a maturação do autofagossoma, vai fazer a fusão com os lisossomas e eventual degradação do conteúdo, né, levando à morte celular ou não, né? É interessante porque a autofagia ela rendeu Nobel de Medicina de 2016 para o Ossumi, que é um dos adeptos das dietas não cetogênicas, mas ele gosta daquela dieta do jejum intermitente, né? A autofagia ela foi descrita já em 62 pelo Ashford e por um belga que também foi nobelizado, que é o Duve, e é interessante porque ela aparece mecanismo de drogas, como a ciclosporina, que é utilizada em alguns tipos de tratamento envolvendo câncer, na formação de radical livre. Ela também pode ser prevenida com resveratrol, que vocês sabem que é derivado da uva, e é interessante porque a gente pode estabelecer até um mecanismo de prevenção de doenças a longo prazo, como é o câncer, e isso é bastante utilizado em medicina ortomolecular. É interessante porque existem métodos, microscopia confocal não é uma coisa de rotina, é algo experimental, mas a gente consegue estabelecer diferenças entre a apoptose, a oncose, que é aquela situação pré-morte da necrose, e a autofagia. Elas vão se apresentar do ponto de vista microscópico diferentes, principalmente microscopia confocal em vermelho e aqui microscopia eletrônica. Outra alteração que determina a morte celular, que é o partanatos, foi descrita em 2006. É um tipo de morte celular que é diferente da necrose da apoptose. Ela também é programada, lembrando a apoptose, e ela é causada pela acumulação de uma proteína chamada PAR. E essa translocação nuclear do fator indutor de apoptose, a partir da mitocôndria, vai determinar a série de etapas com morte celular no final. É interessante que ela aparece principalmente em doença cardiovascular, incluindo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, no diabetes mellitus, onde ela é extremamente estudada, e na doença de Parkinson. E é interessante porque alguns autores levaram que a modulação teria, inclusive, potencial para tratamento de obesidade. Então, essa movimentação dessa proteína PAR levaria à liberação das proteínas pró-apoptóticas da mitocôndria, com a formação, então, daquela cascata de eventos envolvendo as caspases com morte celular. Então, é interessante porque ela difere da apoptose pelo início, mas da metade para diante ela é igual à apoptose. As doenças, né, são bastante semelhantes, vocês vão ver
E o partanato, ela difere da apoptose por não formar corpos apoptóticos, por não ter edema mitocondrial, por não formar resíduos de membranas e por ser um pouco diferente ali na cascata de Caspases. Outra também bastante recente é o desastre mitótico, bastante estudado em câncer, ou catástrofe mitótica, como foi descrito em inglês. Ela é a morte celular em metáfase, uma morte celular precedida por multinucleação, ocorre durante ou logo após a replicação celular devido a algum erro da transcrição de material genético. Isso comumente ocorre em mutação, envolve a ciclina B1 e o CDK1. Ela também é programada e não imunogênica, lembrando muito a apoptose, tipicamente no câncer, mas aparece em senescência e em virose. A piroptose, ela é estudada em doenças infecto-contagiosas, é uma morte celular programada dependente de caspase 1. Ela é confundida com a apoptose, mas ela gera resposta inflamatória, então ela é imunogênica, apesar de programada. Associadas a processos infecciosos, como eu falei, é um mecanismo inato de proteção das células eucarióticas. Em resposta à infecção à célula ativa, a caspase 1, levando à formação de um complexo multimolecular chamado inflamossomo. Ele vai liberar uma série de citocinas, em especial interleucina 18 e interleucina 1 beta, que ativa as células inflamatórias, e essas células inflamatórias vão dar dano crescente até morte celular. Além de infecção, também foi observada infarto agudo do miocárdio, que vocês viram que infarto dá tudo, né? A gente acha, não, infarto é necrose, não é bem assim. Ah, então, basicamente, ativação ali com o micro-organismo, ele é fagocitado, vai liberar uma série de substâncias que vão ativar a caspase 1. A partir da caspase 1, vai levar à liberação da interleucina 1 beta e interleucina 18, com a formação de citocinas inflamatórias, edema, lise, e aí determina a morte celular. A grande pergunta, né, que a gente pode fazer, e aí eu agradeço esse slide que é da professora Raquel, se dano e morte celular é ruim. Na verdade, tudo depende, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? É uma infecção fúngica, vocês estão vendo hifas, e eu não sei se percebem que algumas estão com umas pontas extremamente edemaciadas. Isso é edema celular numa situação de pré-morte. Ela está numa situação de morrendo. Ou seja, o antibiótico que eu utilizei para tratar essa infecção fúngica está funcionando porque está matando esses fungos. Então, isso é bom. Quer dizer, quando é contra um agente invasor, é óbvio que morte celular é bom. E mesmo dentro das nossas células, para a formação dos epitélios e para a formação das hemácias, morte celular é o habitual, é o esperado. A gente não tem retenção de núcleo na hemácia como as galinhas, né? Então, tudo depende do contexto. Isso que é importante da gente trabalhar. Então, em resumo, dano e morte celular são espectro contínuo, sobreposição de achados são impressionantemente comuns. Morte somática é diferente de morte celular. Eu estou trabalhando com o conceito de morte celular agora. Não trabalho, aliás, com o conceito de morte somática. O ponto de não retorno na microscopia óptica se dá pelas alterações nucleares, picnose, cariólise, cariorrex, mas picnose é a mais comum de todas. O fisiopatológico é redução do ATP a 5, 10% do nível habitual e as alterações de membrana plasmática. Na microscopia, eu trabalho basicamente com a dupla necrose e apoptose, mas a classificação bioquímica ela vem sendo cada vez mais utilizada, especialmente na pesquisa contra drogas, para o tratamento de câncer, nas doenças autoimunes, nas doenças cardiovasculares. Vocês viram que o infarto é citado em todas as mortes celulares, e, obviamente, na doença de Alzheimer, que também vem aumentando a frequência com o aumento da expectativa da vida da população. Certo? Você dando celular. É interessante que isso aqui é um banco que existe na Holanda, chamado Rabobank, e que é patrocinador dos ciclistas na volta no Tour de France. E começa daqui a pouco, né? Agora são 3 semanas de provas. Próxima aula, a gente vai falar sobre adaptação. Certo, pessoal? Então tá.